2025 e 2026 são anos feitos para quem quer ver o circo pegar fogo e influenciadores presos, alguns com milhões de seguidores ligados à lavagem de dinheiro. Foi quando estourou o grande hit da temporada, que é a Operação Carbono Oculto, que rendeu até uma continuação, a Fluxo Oculto, com mais bilhões de reais envolvidos e não sei quantas empresas, entre elas empresas de tecnologia envolvidas com lavagem de dinheiro. O sucesso foi tão grande que rendeu até adaptações locais para a internet com influencers, como a Operação Destino Oculto, essa um pouco mais regionalizada, situada no interior de São Paulo. Os dois fenômenos, lavagem de dinheiro e influencers de ostentação, podem ter uma relação maior do que parece. Até porque, em certos casos, mais atenção, mais seguidores e mais gente acompanhando, vendo a ostentação e participando dela, pode ser uma forma paradoxal de se esconder mais a origem do dinheiro. Algo que a fama via redes sociais potencializou absurdamente. E é um potencial que ganha novas alturas com um mecanismo insanamente prático para lavagem de dinheiro e muito bom para cultivar e aproveitar a fama na internet, que são as bets. Vem ver como. E antes de entrar nesse rolo e nos pormenores, uma dica para quem vai viajar, tá viajando, trabalha fora ou faz intercâmbio. Esse episódio aqui tem o apoio da Revolut, que é um aplicativo de finanças presente em mais de 40 países, com mais de 70 milhões de clientes e uma conta global com mais de 30 moedas e um cartão de crédito aceito em mais de 160 países. A conta global da Revolut oferece IOF 0 e Spread 0, o que é uma ótima economia em viagem e tem cobertura para emergências. E no cartão Ultra, que é o cartão que eu uso, tem 20 mil reais de câmbio com custo zero, salas VIP ilimitadas e 3 pontos por dólar. Os Heavy Points que valem milhas em cada vez mais companhias aéreas e oferecem vale compras em muitas lojas e tem até assinatura de serviços como o Financial Times, que eu uso para as pesquisas que faço para os roteiros, e Masterclass. Aproveita que você abrindo a sua conta Revolut pelo meu link no Saiba Mais ou pelo QR Code aqui na tela, tem até R$200 de volta direto na sua conta. É só usar o cartão que você recebe dinheiro de volta em todas as suas compras elegíveis durante os seus primeiros 30 dias. Já começa a valer desde a primeira compra, seja no Brasil ou no exterior. Agora, de volta às fofocas da PF. Antes das soluções modernas, das tecnologias atuais, vale começar pela lavagem de dinheiro clássica, que ficou famosa e tem a sua origem atribuída ao Alfonso, vulgo Al Capone. Ele ficou conhecido como um mafioso nos Estados Unidos que tinha negócios como a venda de álcool em período de lei seca, o que era o tráfico de drogas da época, com cassino, que eram as bets da época, com extorsão de comerciantes, venda de influência política, ou seja, era um influencer da época e por aí vai. 100 anos depois, e ainda tem bastante gente aproveitando esse modelo de negócios. Dessa história do Al Capone e da fama dele, vem um mito ou uma romantização de que ele teria usado o dinheiro que fazia para comprar uma rede de lavanderias que serviriam de fachada para justificar os seus ganhos financeiros. E disso viria o termo lavagem de dinheiro. Só que, na verdade, o problema do Al Capone foi justamente o contrário. O que fez ele ser preso foi a falta de lavagem de dinheiro. A ficha corrida dele mostra como ele foi exonerado de crimes como assassinato pela falta de provas que o ligassem a esse tipo de crime grave. O que fez o Al Capone ser condenado foi que ele não tinha declarado renda compatível com o estilo de vida, com a ostentação que ele levava, com seus carros, com as suas joias, com as suas casas e afins. E aí, quando o seu advogado entregou declarações demonstrando que ele tinha renda suficiente para justificar essa vida, ele foi preso e condenado por evasão fiscal, por nunca ter pago imposto de renda sobre essa renda. Se tivesse uma forma de justificar o seu dinheiro sujo, se ele lavasse esse dinheiro e inclusive pagasse imposto em cima, não teria sido condenado pelo que foi. Por conta disso, inclusive, que agências governamentais de combate ao crime passaram a usar mais a estratégia de acompanhar o fluxo financeiro oculto. Para evitar isso, o Al Capone precisaria viver sem ostentar nada do que recebeu ou teria que arrumar uma forma de pagar imposto sobre o dinheiro sujo que recebeu para ostentar sem medo. Só que não dá para colocar na declaração do imposto de renda venda de produtos e serviços ilegais. Daí a noção de ser um dinheiro sujo que não pode ter a origem legal explícita. Ele precisaria de uma estratégia para limpar essa fonte de renda. Uma estratégia que captasse esse dinheiro sujo, passasse ele por várias operações que apagam a sua fonte original e depois integrasse esse dinheiro dentro do sistema econômico formal, como se fosse um dinheiro de origem limpa.
Assim, mesmo se ele tivesse custo nesse processo, mesmo se perdesse muito do que ganhou com o crime, o dinheiro que terminaria nas mãos dele seria um dinheiro limpo que poderia ser usado sem causar a prisão que aconteceu. Daí a noção da lavanderia, que em Breaking Bad é ilustrada literalmente com um lava-jato de carros. O Walter White, que também recebia dinheiro do tráfico, comprou uma empresa de lavagem de carros, que é o tipo de comércio onde você não tem um número definido de clientes e as pessoas pagam pequenas quantidades em dinheiro para poder forjar um número de clientes muito maior do que o real. Essa é a captação e o ocultamento da origem da grana suja. Depois é só declarar a renda captada e pagar imposto em cima disso. Ele vai ter uma perda do que fez com o tráfico, mas o ponto não é ficar com tudo, é ficar com o dinheiro em conta que pode ser usado legalmente e que não vai levantar suspeitas. Mas vale R$20 limpos na conta que podem ser usados para comprar uma casa do que R$100 em notas que, se usar, vai fazer ele ser preso, como o Al Capone mostrou. O lado contraintuitivo da lavagem de dinheiro é justamente esse. Parte do processo é legítimo, paga imposto, tem um comércio de sucesso. Olhando só isso de fora, é um negócio legítimo e muito bom. O problema é a parte oculta, é a parte suja ou a parte de origem suja do dinheiro que está sendo lavado. E sobre isso, a questão, falando agora em tempos modernos, nos tempos que a gente vive hoje, é que a vida digital trouxe dificuldades, mas também facilidades. Pelo lado da dificuldade, hoje em dia se pode exigir CPF para grandes operações, as pessoas usam muito mais Pix e menos dinheiro vivo, com o dinheiro circulando em contas digitais, o que torna difícil de justificar ou apagar a origem dele, como pagar dinheiro em conta numa loja de chocolate. Então, o cruzamento de dados de renda e de consumo é mais fácil e o sistema bancário está mais integrado e monitorado pela Receita Federal e por aí vai, o que torna mais trabalhoso processar esse dinheiro. Só que as facilidades trazem algumas soluções bem criativas para lavar dinheiro também. E como eu não tenho nem a capacidade nem o time legal para extrapolar quais são os casos brasileiros que a gente vê por aí na imprensa, que são especificamente de lavagem de dinheiro moderna, eu vou trazer alguns exemplos internacionais que foram investigados e expostos para você ver o quanto isso ressoa com o mundo que a gente vive ou não e o que a gente pode encontrar, por exemplo, em qualquer rede social. No recheado Rinsed, Geoff White entra em detalhes sobre várias investigações de lavagem de dinheiro e como elas foram mudando conforme o cenário digital, principalmente das criptomoedas, foi se fortalecendo e como o combate precisou evoluir junto. Um dos casos mais marcantes e mais familiar para esse brasileiro que vos fala é o do influencer Ramon Abbas, ou Hush Puppy, que foi preso em Dubai em junho de 2020 por fraude financeira e crimes cibernéticos enquanto estava morando num apartamento de um dos hotéis mais caros da cidade, cercadíssimo de artigos de luxo. Segundo o que o Hush Puppy postava, ele era um organizador de eventos, um empreendedor imobiliário, designer da sua própria linha de produtos fashion e muito mais. Ou pelo menos era o que ele apresentava no Instagram, sempre postando com roupas e carros caros, com jatinhos, frequentando desfiles de moda e eventos chiques, com essa ostentação bem familiar, e aí ele tinha milhares de seguidores e era pago por marcas para usar e postar os seus produtos, pago pelo comércio para frequentar hotéis e restaurantes de luxo, com direito a posts com o hashtag abençoado. O esquema do Hush Puppy, ou os esquemas pelos quais ele foi preso e se declarou culpado, então não tem ninguém acusando aqui indiretamente, foi passar por criar contas bancárias e coordenar pessoas que criavam contas bancárias em Dubai e em outros países para essas contas servirem de destino para o dinheiro desviado por fraudes financeiras, como por exemplo o ataque a um banco de Malta. Sabe aqueles golpes que a gente recebe para mandar um Pix, fazer um pagamento em nome de alguém ou um boleto falso para ser pago? O Hush foi pego e preso porque ele criava as contas de destino para esse dinheiro de fraudes aplicadas, e no caso dele aplicadas até pela Coreia do Norte, segundo as autoridades dos Estados Unidos que fizeram a prisão. O surpreendente é o quão simbiótica é essa atividade com a persona de influenciador de lifestyle ostentação no Instagram. O consumo dele, de certa forma, era uma solução para poder lavar dinheiro. Para tirar parte dele nesse esquema e evitar deixar rastros, era mais fácil comprar e circular com carros caros ou com relógios de centenas de milhares de dólares, ou só dezenas de milhares de dólares, como um Patek Philippe ou um Rolex, se você for um trambiqueiro mais incompetente e mal auxiliado. E aí, com bens de luxo, é muito mais fácil de transportar valores altos do que manter esse dinheiro numa conta que deixa rastro. E tem bastante liquidez, inclusive você pode mandar vender nos Estados Unidos depois se precisar.
com a vantagem de que com os carros e com os relógios e as roupas de luxo e um perfil no Instagram, o Rush ainda podia produzir conteúdo, ele podia gerar likes, comentários, seguidores e alegar que o dinheiro e o estilo de vida que ele tinha vinham do seu perfil em redes sociais. Assumindo essa persona ostentação, ele não precisava pagar de humilde que come frango com farofa e ainda validava o seu lifestyle. Olhando de fora, parece que o Rush tinha bens de luxo por conta dos seguidores que ele tinha, quando na verdade ele tinha seguidores por conta dos bens de luxo que tinha. E essa vida luxuosa era uma forma de lavar o dinheiro dos crimes que ele cometia, uma forma de integrar o dinheiro que já passou pela mistura de ocultação das fontes. Nas palavras do Geoff White no Rinst, abre aspas aí, para alguém de fora, influencers como Abbas parecem ter descoberto as chaves de um motor perpétuo de fazer dinheiro. Quanto mais seguidores você tem, mais luxo você recebe. E quanto mais posta sobre o que recebe, mais seguidores conquista. Fecha aspas. A grande questão que o Rinst desmonta e explica como é que funciona é como ter o fôlego financeiro para dar a partida nessa máquina de fazer dinheiro até ela engrenar. Como crescer até o ponto onde as pessoas ficam tão encantadas que deixam de fazer perguntas sobre de onde vem isso tudo e se preocupam em fazer selfie com celebridade por aí. Até o ponto onde dá para se esconder entre os ricos de Dubai para ninguém estranhar o quão rico você é. Tanto que o Hush Puppy foi preso porque ele estava sendo monitorado, ou melhor, porque os contatos dele estavam sendo monitorados pela polícia e eles foram presos e aí chegaram no Hush Puppy e não porque ele em si foi investigado pelo estilo de vida que levava. No caso do Hush Puppy, a lavagem terminava no consumo retroalimentado pelo ganho de seguidores. Mas ainda tem uma forma de dar um passo além e acrescentar mais uma camada de lavagem, que é aproveitar a fama, aproveitar os seguidores e a visibilidade para criar o equivalente virtual aos postos de combustível, padarias, lanchonetes, igrejas e outros comércios que eram usados pelo crime organizado para esquentar o dinheiro que precisava entrar nas camadas de lavagem, como mostrou aqui no Brasil a Operação Carbono Oculto em 2025. Se você entrasse em uma padaria dessas que entrou nessa investigação, que foram citadas na operação, você encontraria um bom estabelecimento, recheado de produtos, com bom atendimento e provavelmente bons preços também. O ponto é justamente ter um comércio crível, movimentado, de sucesso, que torna crível declarar que muito mais gente passou por lá e gastou rios de dinheiro ali dentro. Um comércio muito mais portentoso que mantém muito mais produtos do que seria viável se ele dependesse do movimento real que teria. Tanto que duas padarias citadas na Carbono Oculto estavam na lista das melhores padarias da cidade de São Paulo. E o que é o equivalente digital de fazer um comércio de sucesso desses? É lançar empresas, linhas de produtos e marcas, usando a fama que a lavagem de dinheiro ajudou a cultivar, como fez para o Hush Puppy, para poder criar ainda mais oportunidades e circular e lavar ainda mais dinheiro. Você pode, por exemplo, criar um produto laranja, e se esse produto fizer sucesso, é muito mais crível o seu sucesso. Você pode até usar um laboratório químico para desviar reagentes para o refino de toneladas de drogas. Isso segundo o relatório da Polícia Federal concluído na Operação Heinsberg de 2023. Segundo o relatório, para deixar muito claro, não sou eu fazendo qualquer acusação aqui. E se esse comércio der muito certo, é melhor ainda, porque agora você tem duas fontes de renda. E uma delas pode ser tão mais rentável do que as outras, que se estima aqui no Brasil que o tráfico de drogas é a menor fonte de receita do crime organizado. Grande parte vem de comércio legítimo que criaram com esse dinheiro. No caso da Operação Carbono Oculto e dos bilhões de reais que foram lavados via investimento, já apareceu inclusive um próximo passo de sucesso digital que fica de fora do Rinst. Porque na época do Pablo Escobar, movimentavam tanto dinheiro em notas físicas que os traficantes perderam bilhões de dólares por ano por conta de dinheiro que mofou, que os ratos comeram e outros problemas como esquecer onde aquilo estava enterrado. Hoje em dia, o dinheiro pode ser digitalizado e movimentado sem perdas, como o Rinst descreve com criptomoedas. E, no caso da operação de 2025, o Carbono Oculto, com a ajuda de algumas empresas de tecnologia financeira, que são as fintechs aqui no Brasil. Desde a punição grave do HSBC, que é um banco muito grande, por lavar dinheiro do tráfico do México para os Estados Unidos, os bancos pelo mundo inteiro
passaram a ter que atender regras bem mais severas de Know Your Customer, ou KYC, KYC, que é checar a documentação, inspecionar quem tem conta, de onde o dinheiro vem, para onde ele vai e por aí vai. Que são regras que foram feitas para tornar mais difícil criar um negócio em nome de laranjas e movimentar grandes somas de dinheiro de forma despercebida. A questão é que aqui no Brasil, fintechs, que são empresas de tecnologia financeira, têm uma capacidade de movimentação financeira análoga às dos bancos, também fazem serviços bancários como transferência, pagamento com maquininha e por aí vai, mas não eram monitoradas da mesma forma que o banco. E tinha gente trabalhando muito duro para que isso continuasse assim. Aí, no meio de muitas empresas legítimas, com negócios legítimos, também foi possível criar grandes lavadoras de dinheiro, segundo a Carbono Oculto. Por exemplo, a BK Bank, ou BK Bank, que foi investigada na Carbono Oculto, era uma fintech que podia abrir contas em bancos comerciais legítimos e usar essas contas para servir de camada de ocultação da origem de dinheiro ilícito que circulava dentro de bancos legítimos. E é aí que as bets podem entrar com o potencial de combinar todos esses passos de lavagem de dinheiro digital com o potencial das redes sociais e da alavancagem por influencers. Agora parece que a gente está presenciando a evolução desse esquema, ou melhor, a metástase resistente dele, com novas velhas tecnologias. Se o Al Capone não conseguiu justificar os seus ganhos do cassino, se faltou lavar esse dinheiro de cassino, agora cassinos, que são as bets, podem ser justamente o mecanismo para essa lavagem. Elas juntam a ponta de captação de dinheiro, que pode ser usada para entrada de recursos da mesma forma que um posto de combustível ou um lava-rápido, mas por serem digitais, integram nisso a transferência e as camadas de mistura e ocultamento de recursos com a possibilidade de contas em paraísos fiscais para guardar o que entra disfarçado de aposta. E na outra ponta, podem mandar esse dinheiro para a conta de quem for com a desculpa de que ganharam uma aposta, o que mistura as origens e coloca o dinheiro lavado para circular, como as fintechs investigadas podiam fazer na Carbono Oculto. Só passando aqui antes do fim do vídeo para lembrar que com a conta Revolut no Brasil você faz transferência, pagamento, investimento e tem rendimento de até 120% do CDI diariamente nos cartões Metal e Ultra, e que abrindo a sua conta Revolut pelo meu link no Saiba Mais ou o QR Code aqui na tela, você tem até R$200 de volta nas compras dos primeiros 30 dias nos cartões de débito ou crédito da Revolut. Só que tem uma terceira etapa, que é o alcance das bets via redes sociais, que cumpre um papel parecido com o que o Hush Puppy fazia com a sua ostentação, só que pode ser ainda pior. Porque influencers podem, não estou dizendo que fazem, mas podem, usar bets para lavar dinheiro e receber dinheiro sujo como patrocínio. E com esse dinheiro podem criar a vida de luxo que traz os seguidores, como o Hush Puppy fez. O que, além de justificar os gastos e o estilo de vida, ainda serve para trazer mais seguidores, que são mais clientes para as casas de apostas, da qual podem ser até sócios ocultos, o que aumenta ainda mais as oportunidades de ganhar e de lavar dinheiro. Porque também podem ter participação no que os seus seguidores perdem nas apostas. Inclusive eu tenho um vídeo inteiro falando aqui sobre como as bets são o ápice e a combinação das piores formas de fazer apostas adictivas que geram vício, com acesso mais direto ao nosso dinheiro via Pix. Elas são a junção do caça-níquel com o caixa eletrônico feito para prender a nossa atenção nesse aparelhinho que fica dentro do nosso bolso. Ou seja, ganha-se para promover a bet como uma forma de legitimar a origem do dinheiro e ganha-se, de novo, com quem acredita nisso, entra e faz uma aposta. Em um ciclo de lavagem de dinheiro que pode ter começado lá no tráfico, segundo a Polícia Federal, no Brasil. Nas palavras do delegado que participou de outra operação, que é a Narcofluxo, que prendeu mais de 30 pessoas, criminosos contam com influenciadores, já que, abre aspas, se utilizam de pessoas com grande visibilidade para fazer propaganda dessas empresas ilegais e para movimentar o dinheiro de forma a não chamar atenção. Então, são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações dessas estruturas de lavagem. Fecha aspas aí. Ou seja, quando você encontrar alguém levando uma vida de muito sucesso aqui na internet, com muita projeção, com a projeção muito rápida, com muita ostentação, com uma marca de muito sucesso repentino, vendendo mais do que marcas internacionais, não estou dizendo que todo mundo, mas vale fazer uma perguntinha sobre o que faz essa roda girar desse jeito. Quem é que bancou esse sucesso? Se é o sucesso que trouxe esse dinheiro todo, parabéns.
ou se é o dinheiro de outro lugar que trouxe esse sucesso todo. Especialmente, ao que parece, se envolver bets. A relação entre bets e o tráfico de drogas pode parecer só uma de mecanismos dos dois contarem com adicção para enriquecer muito com quem participa ali dentro, mas ela é muito mais profunda e muito mais simbiótica. Compartilham a captação de clientes, o financiamento e, ao que parece, muito mais. Se você quiser mais conversa como essa por aqui, acompanhe o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, e os vídeos regulares, sempre feitos de humanos, por vários humanos, incluindo esse humano aqui, que está cada vez mais indignado. Até a próxima.